Bom, gostaria de, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês, doutorandos, residentes, professores aqui presentes. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver um tema muito interessante, que é a NIRS, né? A sua aplicabilidade em anestesia. Quem vai nos falar é o Dr. Barsotti. O Dr. Barsotti tem uma vasta experiência na área de neurocirurgia e neuroprocedimentos, né? E vai falar sobre esse tema tão comum. O Dr. Barsotti, ele foi coordenador da residência médica no Rio e agora está vindo para São Paulo. Ele faz parte aqui do nosso curso da segunda-feira e eu tenho certeza que vai acrescentar bastante dentro desse tema. Ok? Então, doutor Bassotti, com você aí, pode começar. Essa apresentação é mista, né, híbrida, presencial e online. Obrigado, professor Davi, pela apresentação, pela moderação. Privilégio, professor Davi, estar moderando aqui a nossa humilde apresentação. Agradeço ao professor Falcão também, que não está presente, está em reunião, mas o privilégio do convite a todos os residentes internos aqui da Unifesp. É um grande privilégio estar aqui. Vamos trazer um tema que é um tema novo dentro da anestesia, é um tema, eu acho, de interesse de muitos, e muitos já ouviram falar e ainda não têm um conhecimento um pouco mais profundo sobre a técnica. Vai liberar os slides. E eu acho interessante, nesse momento, que os monitores chegam, a gente ter uma noção do centro crítico, para ver o que realmente pode ser indicado, aonde pode ser indicado e aonde é um exagero, ou aquilo que tem que ser um pouco mais estudado. Então, na verdade, nosso objetivo aqui é falar sobre a oximetria cerebral na técnica de Near Infrared Spectroscopy, ou seja, espectroscopia infravermelha próxima, ou NIRS. Eu sou o Carlos Supersor, como o professor já me apresentou. Tá? Então, eu não tenho conflito de interesse, isso me deixa muito à vontade para passar minhas informações aqui, de acordo com a minha experiência como anestesista de 20 anos, como neuroanestesista e como, de alguma forma, pesquisador que já estudou no nosso mundo. Então, o que eu vou passar para vocês é baseado na minha experiência e evidência científica. Nada enviesado vai ser apresentado aqui. Quando a gente olha esse artigo publicado no The Lancet, em 2019, a gente vai ver que fica meio apavorado, um dado intrigante para nós anestesiologistas. O Davi com certeza conhece esse artigo. Que a mortalidade pós-operatória é em torno de 7,7% das mortes globais. Olha bem o que eu estou dizendo. Que perde apenas a doença isquêmica miocárdica e AVM. Então, é a terceira causa de mortalidade global. Dá para entender, desde a época do Davi, passando por mim até hoje, houve um avanço gigante na tecnologia em monitores e busca de novos monitores. Passando por monitores hemodinâmicos, de respiração, de bloqueio muscular, e mais recentemente uma busca grande por monitores que visam a integridade neurológica no operatório, desde o BIS, a entropia, do potencial evocado, e agora, mais recentemente, a oximetria cerebral. Então, além de tudo isso, é um mercado gigante também, que a indústria quer explorar. Então, por isso que a gente tem que ter senso crítico para saber quais são as indicações e quais são as over-indications, né? Então, sem dúvida nenhuma, o processo, né, o status anestésico cirúrgico, levam a respostas inflamatórias que nós todos sabemos, sistêmicas, liberação de cascata inflamatória, imunológica, metabólica, citocina. A hipóxia tem um papel importante em todos os sentidos, tanto a hipóxia tecidual, vai ajudar, como a hipóxia em vários tecidos. Por exemplo, a OMS ainda recomenda 0,8 de FO2, que é contestado por inúmeras outras especialidades. Por quê? Poxa, vamos tentar evitar a hipóxia. Então, estamos pensando para dar telectasias, para liberar radicais livres, mas a hipóxia não. Porque a hipóxia, apesar de todos os esforços, ainda continua acontecendo em praticamente boa parte das cirurgias. Deixa eu ver a seguir. Então, e o cérebro, em especial, é um órgão que tem um alto metabolismo. Nós sabemos disso. Apesar de ter apenas 2% do peso corporal, ele recebe cerca de 15 a 20% do débito cardíaco. E tem um alto consumo, uma taxa de extração cerebral de oxigênio muito alta, em torno de 20%. E tem o fluxo sanguíneo, aí sim, talvez uma variável macrohemodinâmica mais importante que a gente vai falar aqui. Talvez mais importante até do que a oximetria cerebral. Vocês vão entender no final, porque mensurar a oximetria cerebral é um pouco mais fácil.
está diretamente relacionado ao metabolismo cerebral. Nós sabemos disso, fenômeno de acoplamento. Perfeito. O fluxo sanguíneo cerebral se acopla ao metabolismo. O fluxo sanguíneo cerebral também varia de acordo com a PaCO2, nós sabemos. Quanto maior a PaCO2, maior o fluxo sanguíneo cerebral. Isso é diretamente proporcional. E nós, durante a anestesia, sem dúvida nenhuma, muitas vezes hiperventilamos o nosso doente, fazemos hipocapnia, isso pode diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Hoje, praticamente, nos casos, né, em pacientes que estão asa 2, asa 3, eu tento manter um CO2 em torno de 38 a 42, nunca menos que isso, para tentar evitar a infecção cerebral. E o oxigênio tem um efeito inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo cerebral, porém, só em níveis críticos, abaixo de 70. Tá? Temperatura influencia, metabolismo influencia, fármacos anestésicos influencia, tudo isso influencia. E, então, as reservas cerebrais de oxigênio, substratos de oxigênio, são mínimas, sendo o cérebro extremamente sensível à redução do fluxo sanguíneo cerebral. Então, eu mostro aqui nessa figura. Pacientes de 80 a 100 de saturação tem a função normal. Abaixo de 80 começa a declinar dramaticamente as funções cerebrais. Ou seja, o cérebro é muito sensível à hipóxia. Porém, pasme, o cérebro é tão sensível à hipoglicemia que é hipóxia. Por isso que a gente viu, muitos anos, eu estou concedendo por esses estudos, que orientavam que a gente mantivesse a glicemia estritamente no pré-operatório. E isso matava mais do que se não controlar, porque a hipoglicemia é mais maléfica que a hiperglicemia. E hoje, basicamente, a gente controla de forma estrita só em cirurgia cardíaca. O restante não. Então, é um background aqui. Um outro ponto importante, na hora que a gente pensa em... É fisiologia pura. Aqui é fisiologia pura. A gente está vendo uma clássica curva de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral em diferentes situações, diferentes doentes, no qual o cara tem débito cardíaco mais baixo, mais alto, normal, mas, em geral, são aqueles fatores que nós conhecemos. Alguns fatores que interferem na resistência vascular cerebral e que, de última instância, mudam o fluxo sanguíneo cerebral. Esse gráfico é interpretado como: existe uma ampla faixa de pressão arterial média de 50 a 150, no qual o nosso organismo tem mecanismos de acoplamento neurovascular, de reação cérebrovascular, de autorregulação, de ação do sistema nervoso autônomo, que faz com que esse fluxo sanguíneo se mantenha constante e normal, independente da variação da pressão arterial. Ok? Então, o fluxo sanguíneo é, sem dúvida nenhuma, cerebral, é uma variável muito importante. Só que não é tão fácil aferir assim. A gente vai ver. Então, quais são os fatores justificativos que fazem com que a gente possa lançar a mão da oximetria cerebral no intraoperatório e no pós-operatório? A manutenção da oferta de oxigênio cerebral ela sem dúvida, uma meta essencial. Nós todos sabemos, não só cerebral, como tecidual. Nós vamos ver agora. O próprio aparelho de Lears, ele não só vem com sensores para ser colocado no córtex frontal, mas também vem com sensores somáticos. Pode ser colocado nos membros, perto da região renal, até abdominal. As manifestações clínicas são a grande justificativa dos defensores do Lears, é que isso poderia, em tese, diminuir. O que poderia diminuir, em tese? Evitar a saturação cerebral seria diminuir déficit cognitivo pós-operatório, diminuir injúrias cerebrais agudas ou diminuir delírio, por exemplo. Isso por quê? Porque as manifestações clínicas durante a anestesia são, nós não vemos. Quando você fizer uma BR isquêmica, durante a cirurgia cardíaca, isso acontece com uma frequência bem alta até, ou fizer delírio pós-operatório de cirurgia cardíaca, ou mesmo déficit cognitivo, a gente não está vendo durante o auxílio operatório. Então, em tese, seria um monitor para poder te orientar, guiar possíveis prognósticos em relação a um paciente que pode desenvolver algum déficit neurológico. Então, também ele avalia a monitorização da oxigenação cerebral, avalia o balanço e a oferta. Isso é um ponto importante. Uma outra justificativa. Seria interessante se eu tivesse um monitor de oxigenação cerebral que pudesse fazer que seja capaz de individualizar a pressão arterial média. Seria ótimo, não seria? Olha, mas isso a gente já faz, mesmo sem um monitor. Mas é isso que é proposto. Algoritmos, no qual você consegue, de acordo com a oximetria cerebral, veremos aqui adiante, a gente está vendo com o background aqui, individualizar a pressão arterial média. Porém, para fazer isso, Pedro, você tem que ter uma confiança total naquele monitor.
Eu não posso estar fazendo cirurgia cardíaca com um nível normal e o paciente hipotenso, eu estou confiando que o nível está normal e vou visualizar a pressão. Então, quando você tem um monitor confiável, nós vamos saber ao final, vocês vão tirar conclusões de você, pelo vocês, que eu não vou falar, vou dar minha opinião, e vocês vão ver se é confiável ou não. E ao final vocês vão ver que se você confiar em algum monitor que não te leva no caminho certo, você pode estar piorando a sua forma de melhorar. Tá? Além disso, seria ótimo se esse monitor tivesse uma relação entre a dessaturação cerebral, ou a saturação cerebral, o que houve? O evento e a intervenção que é feita, se a intervenção melhora o desfecho. Nós estamos ainda no caminho de entender as diversas populações, diversas situações clínicas, diversos pacientes e diversos monitores que estão disponíveis, cada um tem um algoritmo diferente, para entender a saturação cerebral ainda. Nós não temos nenhuma evidência científica de intervenção, nem tão pouco desfecho, apesar de ser falado amplamente em congressos, etc. Também precisamos do melhor entendimento entre o eletroencefalograma, esse sim, realmente uma função crítica em pacientes críticos, neurocríticos, e a saturação, porque a saturação não vai tecidual, o nome está errado. Como é que está errado? Está mal colocado. A saturação é mista, vocês vão ver, não é tecidual. O eletroencefalograma é muito mais tecidual do que o NIRS. Já vi a seguir. Perfeito? Então, o NIRS, na verdade, independente da minha opinião inicial, um pouco pessimista, né? Inicialmente, o princípio é perfusão, ver a perfusão tecidual, ver o balanço entre a oferta e a demanda. Bem? Estou rápido? Estou entendendo bem. Não adianta. Por quê? Porque se eu tenho noção da oferta e da demanda, eu tenho noção dos approaches que eu posso fazer. No caso aqui, por exemplo, ó, se eu posso aumentar a oferta de O2, nós fazemos isso no dia a dia, com aumento do débito cardíaco, pressão arterial média, estratégias de ventilação, evitar a hipocapnia, ok? Melhorar a hemoglobina hematócrito, ver causas mecânicas, isso é bastante interessante tudo aqui. Em cirurgias cardíacas, muitas vezes, o cirurgião, durante a técnica, coloca canula, e aquela cânula obstrui o fluxo, o retorno venoso, e aí pode ser uma coisa bacana, um sinal bacana, uma utilização bem interessante, uma indicação, né? Você observar essas obstruções mecânicas. E eu também posso lançar mão de estratégias para diminuir o consumo, que é plano anestésico adequado, controle da dor, temperatura e nível de sedação. Então, seguindo, então, como eu disse, apesar de todos os esforços, todos os monitores, todos os avanços tecnológicos, a hipoxemia ainda continua acontecendo durante boa parte dos procedimentos cirúrgicos. Então, lançar a mão do aparelho que seja não invasivo, em tempo real, que pode tem um amplo espectro, pode ser interessante. Então, a neuromonitorização, se precisar estar pesado, coloquei a mídia, a neuromonitorização multimodal, eu acho que ela tem uma função mais importante nesse momento. Porque ela vai avaliar tanto o potencial evocado, eletroencefalograma, você pode lançar mão de Doppler transcraniano, até a utilização de PIC, microjares, só que entenda que isso é muito difícil. Para botar PIC tem que ser o neurocirurgião, para fazer o Doppler tem que ter proficiência. Então acaba sendo uma assistência cerebral, apesar de estar engatinhando, seu embrião de um monitor, acaba sendo mais fácil para a gente, não é invasivo, de alguma forma pode ser útil. E a monitorização que antes era restrita a pacientes com neurocrítico, hoje está sendo indicada em pacientes que têm um potencial de desenvolver lesão neurológica. Então, não são os pacientes que já estão neurocríticos, está numa neurointensiva, mas aquele doente, cirurgia cardíaca, apatia congênita, parada circulatória, enfim, algumas condições que podem ser pode ser uma ferramenta interessante. Seguindo aqui, então. Então, o que é o MIR? O que é a espectroscopia infravermelha próxima? Por que é infravermelha próxima? Que é próxima à luz visível. Tá? E a tardia é próxima a micro-ondas. Então, está aqui, no espectro de luz, olha, a infravermelha próxima capta frequências de onda de 650 a 900 nanômetros. Tá? E como que ele faz isso? Ele penetra facilmente na calota craniana e ele é capaz de ir no sangue venoso misto, identificar a diferença para a absorção dos cromóforos, que são proteínas, entre as quais tem hemoglobina reduzida, hemoglobina oxidada, melanina, entre outros cromóforos. Então, ele mede as alterações na absorção de luz entre a hemoglobina reduzida, oxigênio e a hemoglobina oxidada. Aqui mostrando. Na frequência de 750 a 950 nanômetros. São os cromóforos, a oximoglobina e a desoximoglobina. Como eu mostro aqui. Ó. Esses são os monitores
eu vou falar depois, estão no mercado, quase todos têm 4 sensores, 2 sensores cerebrais, direito e esquerdo, e 2 sensores somáticos. Aqui mostrando, pode ser utilizado tanto do ponto de vista cerebral e somático. Voltando aqui agora nos princípios, então o que o NIRS faz? Ele lança uma luz infravermelha, que é o emissor, é o diodo emissor, e é captado aqui em detectores, tem um detector proximal e um distal. Ele é capaz de avaliar a saturação venosa mista. Olha bem, não é o oxígeno de pulso que captura a saturação arterial, nem é o catéter de bulbo jugular, que pega a saturação venosa. Ele vai pegar a saturação venosa mista aqui, ó, tá? No capilar. Mostrando aqui adiante. Então, está aqui, o emissor, ele tem uma penetração em torno de 2,5 centímetros, tá? Apenas. Então, em adultos, se você colocar um sensor somático, por exemplo, no abdômen ou no rim, só aí você está navegando por águas desconhecidas, porque não vai chegar. Agora, em criança, cardiopatias congênitas, 3 quilos, 4 quilos, talvez seja possível. E algumas vezes em neurocirurgia, 2,5 centímetros não chega aqui, porque o cérebro está contaminado por o sangue, no scalp, uma série de coisas que pode influenciar em última instância. Mas, em geral, é isso. Ele tem um emissor de luz infravermelho, tem um aspecto em forma de banana aqui que eles chamam, os físicos chamam, e tem o receptor proximal e o distal. O proximal é para poder filtrar as interferências. E o distal realmente para fazer a aferição do valor final de NIRS, que é a avaliação do nosso conteúdo de oxigênio no cérebro, que é 30% arterial e 70% venoso. Mas isso não é fixo, isso depende muito. Com certeza tem áreas do cérebro que tem um pouco mais arterial, menos venoso, outros um pouco mais venosos, assim, isso dá variedade na gente, em áreas do cérebro, e em vocês todos aqui também tem variabilidade. Olha a dificuldade que a gente tem de realmente setar um valor específico de NIRS no pré-operatório. Vamos lá. Então, aqui mostrando mais uma vez, olha, o diodo emissor, o detector proximal e o detector distal. Proximal apenas para captar as interferências. Mais uma vez mostrando, olha, também o emissor, os detectores, e aqui a frequência de onda, que a espectroscopia infravermelha próxima é capaz de absorver. No caso da desoximoglobina em torno de 750, vou mostrar aqui, ó, 750 nanômetros, e a oximoglobina em torno de 850 nanômetros. Ok? Entenderam o princípio? E aí, ele chega ao cálculo. Qual é o cálculo? O cálculo do NIRS quer dizer o quê? Ele faz o conteúdo de hemoglobina oxidada, pela luz infravermelha, dividido pelo conteúdo oxidada, vezes reduzido. Mais reduzida, vezes 100. E chega ao valor mágico de 60% a 75%. Mas por que 70% toca? Porque não é, só vou mostrar primeiro isso aqui, é o sangue arterial, olha. Não é como o oxígeno de pulso, que eu tenho de 90 a 100 de saturação. E não é como o catéter de bulbo jugular, que é a pressão venosa, né? A situação venosa. Não é central, porque a central é onde? Na artéria pulmonar. Aqui é bulbo jugular, na altura do mastoide. É ao nível de C2. Então, você olhando assim, você já vê que, poxa, a saturação venosa do bulbo jugular é muito mais amplo, né? A amostra é muito mais ampla do que um sensor que coloca no córtex frontal, sem dúvida nenhuma. Que avalia só o córtex frontal. Se você tiver uma VR do córtex frontal, já quase inviabiliza a técnica. Né? Então, tem muitas limitações, realmente. E o NIRS ele faz a avaliação do tecido da oxigenação mista. Isso é importante. Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer uma cardíaca aqui. A gente coloca o paciente na sala. Como que a gente avalia inicialmente na prática? Pega o paciente, coloca os 2 sensores. Vou até mostrar primeiro aqui. Ó. Você tem a figura aqui. Queria mostrar onde coloca o sensor. Tem a figura que sumiu, mas tudo bem. Coloca o sensor normalmente a 3 centímetros da órbita, tá? Fugindo do seio frontal. O sensor colocado assim. Esse foi feito um estudo de tomografia que mostrou o local adequado para colocar o sensor. E eu coloco o sensor e vejo pelo menos igual o bis, ó, uma barra, 3 barras aqui para dizer que tem bolsa de qualidade do sinal. Perfeito? E eu deixo o paciente em ventilação espontânea sem oxigênio durante 3 minutos. O paciente, aqui o baseline. Aqui o baseline é mais importante do que a queda, nós vamos ver assim. Porque o baseline vai dar a tendência. E, sem dúvida nenhuma, a tendência no NIRS tem mais validade do que essas mudanças bruscas que podem acontecer de diversas formas.
Então, você vê um valor basal, que normalmente é de 58, 82 pontos, ou seja, muito amplo esse range, muito amplo, mas varia muito. Então, o ideal é um valor basal, e vai fazer a intervenção baseada em algoritmos, que eu vou mostrar a seguir, com a queda de 10% a 20%. Tem alguns autores que sugerem 10%, outros autores sugerem 20%. Ok? E as medidas são atualizadas. Isso é bastante interessante. 2 a 5 segundos não é online. É online. 2 a 5 segundos para ter a variação e mudando. É importante ver o gráfico de tendência. É considerado crítico quando abaixo de 45 e 50, os pacientes tiveram 45, presta cirurgia cardíaca. Quase você pede para ele andar em ECMO antes de ser anestesiado. É tão crítico, a paciente que claramente você não precisa ter estudos muito complexos para entender que é um cara que baixa a reserva cerebral. Ele em repouso tem 45 milímetros. Então, assim, esse paciente tem desfecho favorável, não tem dúvida disso. Por isso que é difícil a gente ter essas evidências tão rapidamente. Quando se compara a validação, os estudos de validação, assim como 2014, a anestesia analgésica, comparou que houve realmente uma correlação entre a saturação do bulbo jugular, que é mais baixa, com NIRS, e com a saturação arterial oxigênio. Legal, tem uma correlação. Existe uma correlação. Muito bom, né? Vamos lá. Outro estudo aqui, de 2008, também mostra uma correlação do NIRS com a saturação do bulbo jugular e também com a saturação venosa central na artéria pulmonar. Ok? Em condições em pacientes saudáveis, acordaram, em condições de isocapnia, normocapnia ou hipercapnia, também teve uma correlação. Era uma preocupação saber se haveria alguma diferença do NIRS com a saturação do jugular venosa em situações diversas, de hipercapnia e hipercapnia. Em relação a algoritmos, eles chegaram a algoritmos por quê? O NIRS, quando você tem um aumento do metabolismo, eu tenho um aumento do consumo. Se eu tenho aumento do consumo, o que acontece com a hemoglobina oxidada e reduzida? Eu vou diminuir a oxidada, né, e vou aumentar a reduzida. E aí, a partir daí, foram criando a ideia do algoritmo. Né? O acoplamento neurovascular. Quando eu aumento o fluxo sanguíneo cerebral, que é uma variável macrohemodinâmica mais importante na hemostasia e na perfusão cerebral, que é o fluxo sanguíneo cerebral. Mas usar o Doppler transcraniano não é fácil, tem grande cura aprendizado, não é tão simples. Né? E também não é online, né, em tempo real. Essas coisas acabam influenciando na prática anestésica, que a gente precisa de coisas mais objetivas, práticas. A gente não pode parar a sua vida, poder fazer um Doppler transcraniano, voltar para anestesia, enfim. Então, acaba que os condutores menos invasivos, mais fáceis, viram moda, né? E acabam sendo utilizados. Se aumentar a função cerebral, vai aumentar a hemoglobina oxidada e diminuir a reduzida. Ok. A partir do momento que eu aumento muito o fluxo, que eu aumento o volume, pode ter uma diminuição do retorno venoso e vai ter um aumento também da hemoglobina reduzida. E aí, chegam em algoritmos. Né? Tem um canadense, o Alain Deschamps, os caras que mais estudam hoje, e eu já tenho no Congresso Brasileiro algumas vezes aqui, e no Copa, ele criou esse algoritmo a partir de alterações no NIRS. Aí em cima está cortado, mas eu acho que o valor é de 50% basal ou uma queda de 10% a 20%. Então, vamos lá, você está fazendo anestesia, está tudo bem. Entrou uma paciente a 3,7, por exemplo, naquele momento, o NIRS caiu abaixo de 50%, você tem uma diminuição do valor basal de 10% a 20%. Ok? Ele propõe, cheque a pressão arterial média. Se menor que 90, confunde droga. Se maior que 90, cheque a PaO2, cheque a FO2. Se a PF estiver baixa, ajuste a ventilação. Se a PF estiver alta, veja a hemoglobina. Então é um algoritmo. Tá? Eu vou mostrar outro aqui agora. Você não precisa ver, não dá para decorar isso aqui agora, mas é interessante. Eu acho que esse aqui é mais completo um pouco, que é o que é mais utilizado, publicado no anestesiólogo, do próprio Alain Deschamps, publicado na cidade de 2016, que ele mostra, por exemplo, teve saturação cerebral. O que é saturação cerebral? Caiu abaixo de 50% ou 10% a 20% do volume basal. Ok? Então, nesse caso, checa a pressão. Primeira coisa, a parte mecânica. Posição do pescoço. Tá? Posição do pescoço. Está fazendo uma cirurgia de coluna. O paciente está com o pescoço de um lado, do outro, está obstruindo a carótida. Ou o ombro, cirurgia, artroscopia de ombro. Ou seja, é uma possibilidade de estar obstruindo uma cânula. Ou uma cânula da SEC, pode estar obstruindo o retorno venoso. Então, você checa a posição da cabeça. Se está ok, vai a pressão arterial. A pressão arterial está baixa? Bora. Está normal? Saturação. Então, vai seguir esses critérios. Entendeu? Isso aqui é o algoritmo.
a gente vai ver que então é uma ideia bastante interessante. A questão é saber se o valor do oxímetro me guia para o algoritmo, se o algoritmo me guia para o sucesso e desfecho. Isso nós não sabemos. Esse é o ponto. Que existe, mas a gente não sabe ainda. Isso é um chamado para a ciência, professor. É um chamado para a ciência, porque isso aí não está escrito ainda. Então vamos adiante, para não perder tempo aqui. Então, existem 3 perguntas aí, eu acho que vai gerar senso crítico em vocês, que é mais importante do que um texto que a gente vai esquecer daqui a pouco. Né? A primeira coisa é o seguinte: a oximetria cerebral ela é capaz de dizer para vocês dados fundamentais da fisiologia, dados importantes, realmente, da área de saturação cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral inadequado. Ela é capaz? Segunda pergunta: se eu tenho um diagnóstico de alteração da fisiologia, o algoritmo é capaz de melhorar a fisiologia? Essa é a pergunta. E a terceira, se o resultado da intervenção pode levar a alguma mudança no desfecho. E uma das 3 perguntas nós estamos claramente respondendo. Tá? Então, aqui mostrando a mesma coisa, a habilidade de ver a fisiologia, a habilidade de otimizar a fisiologia e a habilidade de melhorar o desfecho, uma vez interpretando a fisiologia e otimizar a fisiologia. Então, isso não é verdade, isso aqui são princípios básicos de qualquer monitor. Né? Nenhum monitor vai servir se você não souber, não tiver a capacidade de fazer com que você tenha uma conduta adequada e que melhore o desfecho em última instância. Tá bom? Então, as mesmas perguntas, acho que eu vou passar um pouco mais rápido, o tempo está indo. Bom, e evidências? O que tem de evidências hoje? Eu poderia resumir aqui a nossa conversa com apenas esse artigo da Epidemiologia, de 2017. Esse aqui é um chamado para a ciência, porque diversos trabalhos foram publicados e a gente ainda não tem a necessidade de estabelecer limites para a saturação em diversas situações, em diversos órgãos. Tá? Isso não existe ainda. Né? Estudos prospectivos, bem desenhados, têm que ser ainda publicados e apresentados. Então, solicito que mais trabalhos sejam publicados para que a gente consiga ter um mínimo, né, de substrato acadêmico para indicações precisas em diversas situações. Esse artigo do pessoal da Turquia é interessante, publicado na Abidjan. Abidjan, a gente aceita bastante os turcos aqui, todos são bem-vindos aqui na nossa revista brasileira. E esse artigo fala sobre efeitos de alterações de oxigênio cerebral durante a cirurgia de relacionamento miocárdico sobre disfunção cognitiva no pós-operatório. Então, aqui ele estuda especificamente disfunção cognitiva em cirurgias cardíacas. E ele observa que a disfunção cognitiva é comum, nós sabemos, que tanto a monitorização sem o NIRS ou com o NIRS são bem semelhantes. Porém, apesar do baixo nível de evidência, é possível que a dessaturação cerebral esteja mais associada ao déficit cognitivo persistente. Ok? Então, é baixo nível de evidência, é um artigo único. O outro artigo da Abidjan, também da Turquia, em relação ao valor de medida da saturação cerebral de oxigênio para avaliar o prognóstico, todavia, faixa preta, de ressuscitação cardiopulmonar. Então, a ideia é usar o NIRS, mas está usando o NIRS, mas tem que ter uma parada cardíaca. O que aquilo pode indicar? Pode ajudar em quê? Muito possivelmente, os valores de NIRS entre pacientes que tenham sofrido parados sobreviventes e não sobreviventes tenha sido mais elevado em sobreviventes. Ok? Dá para entender. Né? Porém, não há diferença entre os grupos, aqui não é enriquecimento, é quando o paciente é ressuscitado. Não há diferença. Os dois são ressuscitados, não há diferença nos grupos. E a mensuração, mas como a mensuração é simples, não afeta a hipotensão, não é afetada por hipotensão, hipotermia, etc., pode ser um marcador, pode, tá? De evidência baixa, pode ser um marcador de prognóstico em parada cardíaca. Esse artigo fala em relação à saturação e desfecho em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Conclui que a saturação intraoperatória prolongada do NIRS está associada a um pior prognóstico neurológico. Certo? Em cardíaca, a gente vai ver inúmeras publicações relacionadas ao NIRS baixo, saturação cerebral, NIRS baixo, desfecho pior. Tá? Mas ainda precisa de grandes meta-análises, sistemática review, etc. Esse é um outro estudo em cardíaca que mostra a resposta ao algoritmo. Tudo isso é interessante. Olha. Tem uma saturação cerebral, em 97% das situações, eu consegui revertê-la com o algoritmo, aquele que eu mostrei. Legal. E o que isso vai interferir no desfecho final? Nós não sabemos.
Adiante, mais um estudo, com 235 pacientes em 8 centros dos Estados Unidos, cirurgias cardíacas com SEC, para determinar a frequência de saturações e também o tratamento com algoritmo. Mesma coisa. Mostrando que 75% dos pacientes apresentam saturação durante a SEC, que 10% não foram identificados por cirurgia, questão de treinamento, tá? E que 92%